veio Luana 3 vezes. O dia que eu pedi em casamento, depois quando nós nos noivamos e depois que nós nos casamos. Isso levou 6 meses. Eu já era pastor quando conheci Luana, fui ordenado pastor jovem, solteiro. Eu tinha 20 anos de idade quando fui separado ao pastorado. Depois passei 7 anos orando ao Senhor, pedindo a Deus uma companheira. E depois disso, eu vim a Campina Grande porque eu pastoreava em Belo Horizonte. Um domingo, eu preguei ali na 3 de maio. E Dona Socorro, mãe de Luana, minha sogra, e ela perguntou: você lembra de mim? Por que ela disse isso? Porque antes, em 1986, meu pai se tornou pastor da igreja onde eu também sirvo como ali pastor. E morávamos na casa pastoral, a avó de Luana morava ao lado, brincava muito com o irmão dela, Ravi, e com o primo, Tony. E Luana nunca me importei de falar com ela, né? Criança, pensando apenas em brincar. E depois de mais de 20 anos, quando eu retornei a Campina Grande para ver meu pai, foi onde que eu, essa atual situação, preguei na igreja. A mãe veio perguntar: você lembra de mim? Eu disse: não. Você lembra da minha filha? Eu também disse: não. Mas você não lembra nada disso? Não. Você lembra do meu filho? Quem é seu filho? Ravi. Lembro. Lembra da minha filha? Não. Lembra de quem mais? Bem, se a sua fala de Ravi, eu lembro de Tony, meu sobrinho. E na terça-feira, eu falei: eu vou levar minha filha para viver, porque ela lembra de você. Nessa época, meus irmãos, eu andava com 21 itens característicos como eu queria minha esposa. Quando as varoas chegaram assim: Deus falou que tu és meu. Eu falei assim: responda 21 perguntas. Era desse jeito. Não é por uma questão de arrogância, mas pela questão do cuidado ministerial. Eu não queria namorar, eu queria casar, né? E diante disso, meus irmãos, eu vi Luana, foram visitar. Um dos itens que eu queria minha esposa é que ela teria que ter cabelos pretos na altura dos ombros. É mais ou menos assim. Na época ela estava com o cabelinho um pouco maior. Já foi riscado o primeiro item. Ela tinha que ter 1,65 m cravado, porque eu não sou muito alto. Ela estava um pouquinho mais alto, mas ela tem 1,65 m cravado. Eu fui perguntando. Depois que quando nós vemos, estava de passagem marcada de volta para Belo Horizonte. Foi onde que eu liguei para ela e falei assim: Luana, daqui a 3 meses eu volto para conversar com você. Ela falou assim: se você tem alguma coisa para falar, fala agora. Aí eu falei assim: eu vou te fazer algumas perguntas. Eu comecei fazendo, ela respondendo sim. Quando foi a 20ª primeira pergunta, eu disse a ela o seguinte: você quer casar comigo? O que ela responde: sim. Depois nos vemos apenas em 19 de dezembro, dia do meu aniversário, que nós nos noivamos. E depois, no dia 7 de março, que é o dia de aniversário dela, nós nos casamos. E estamos aí há 17 anos, unidos para a glória do Senhor, entendendo que quem faz isso não é o meu desejo, mas o Senhor na minha vida. E quem escolhe o que Deus escolhe, permanece até o final. Amém? Meus irmãos, o texto que nós vamos trazer é um texto bem objetivo. É claro que cada um de nós aqui temos uma história, uma maturidade de relacionamento talvez similar ou diferente. Nós temos aqui casais, como o meu irmão colocou, de 40 anos de relacionamento, outros com 17, 20, até menos. Mas a questão é que a palavra de Deus, ela sempre tem uma instrução para todas as idades, em relação tanto ao nascimento como também ao relacionamento. E a luz da palavra, ela sempre nos mostra algo que podemos melhorar, ou que precisamos retornar ou retomar as nossas atitudes em relação àquela ou àquele que o Senhor colocou para que pudéssemos como um só glorificar o nome do Senhor. E é sempre importante dizermos, meus irmãos, que nós em primeiro lugar não casamos para fazer outra pessoa feliz. Primeiro nós casamos para que Deus seja glorificado. O grande problema nesses últimos dias é que essa frase, quando é usada: eu me casei para fazer outra pessoa feliz. Não, essa não foi a primeira razão por que você casou. Porque se essa for a primeira razão, Deus fica como algo secundário no relacionamento. Primeiro, porque foi Deus quem criou o casamento, foi Ele quem instituiu, é Ele que tem interesse de ser glorificado no relacionamento. Não importa se a pessoa é evangélica, não importa se a pessoa é católica, não importa se a pessoa é espírita, não importa nem que seja ela ateu.
A grande questão é que o casamento é algo tão profundo, divino, que quem entende que casar glorifica o nome do Senhor, aí se torna sim um relacionamento de forma longínqua. Porque quando nós glorificamos a Deus, Ele se sente satisfeito porque nós os glorificamos, de uma forma assim para que possamos entender, logo nós vamos saber que há uma bênção dele sobre nós. E quando nós o amamos acima de todas as coisas, fica fácil, presta atenção, fica fácil amar quem está ao nosso lado. Porque quando nós amamos a Deus, meus irmãos, nós temos Ele acima de todas as coisas, nós não adoramos outros deuses. Então, por causa deste amor a Deus, nós não adulteramos, nós não roubamos, nós não dizemos falso testemunho, o filho honra o pai e a mãe. Não há de forma nenhuma evidência de transtorno em relação ao relacionamento, porque quem ama a Deus e o teme, fará com que a pessoa que está ao lado seja muito bem tratada ou tratado, e assim em Cristo conseguimos ser felizes para a sua glória. Uma das coisas que eu sempre peço ao Senhor é que, se nesse novo céu e nova terra Ele pudesse nos dar a oportunidade de estar com a pessoa amada, eu sempre falo aí, oro que seja então Luana, porque Luana é um presente de Deus. Essa mulher tão bonita, cega a bichinha, fazer o quê? Deus é assim. Mas eu louvo o Senhor pela vida de Luana. E o texto que nós vamos ler, que nós vamos trazer o contexto de um relacionamento, está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 9. E os dois primeiros comentários eu vou deixar com Luana, e depois eu retomo para concluirmos a exposição objetiva em relação ao casamento. Luaninha, fica à vontade, minha filha. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versos 1 até o verso de número 9. Amém. Quem tiver com a Bíblia aí, eu sei que é uma palavra bem conhecida da gente, mas a palavra do Senhor é muito impactante, né? Cada vez que a gente lê, a gente aprende uma coisa diferente, e é lindo. E se a gente tem, como diz a palavra do Senhor, se a gente tem o Senhor como conselheiro, a gente vai colocar essa palavra realmente no nosso dia a dia, no nosso coração, e não ficar olhando assim, não, essa palavra é para fulano, eita, Cicrano está aqui, eu acho que é para ele. Não, faz o seguinte, essa palavra é para mim, assim como é para mim e para André também. Cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, a palavra impacta também aos nossos corações. Amém? Diz o seguinte, a palavra do Senhor, em Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-se de muitas coisas, de parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo onde não nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outra a 60, outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Engraçado que depois que o Senhor falou essa parábola, que eu acho super interessante ensinar as pessoas através de parábola, porque traz ao entendimento todo tipo de pessoa, desde os mais simples até aqueles que têm um conhecimento mais avançado. E Jesus, com a sua infinita sabedoria, falou muito através de parábolas. Até um discípulo lhe questionou dizendo: por que fales através de parábolas? E ele respondeu e disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado.
Então, se você é do Senhor, o Senhor vai abrir o seu coração hoje à noite para receber essa palavra, amém? Ele fala primeiramente da primeira semente, parte dela caiu à beira do caminho. Aqui Jesus está mostrando que existem corações onde a palavra até chega, mas não penetra, fica só na superfície. E logo vem as aves e tomam e pegam aquela semente. Isso muitas vezes é o nosso coração no casamento. Às vezes a gente passa dias turbulentos, a gente coloca a nossa atenção em tantas coisas. E coisas mínimas até importantes acontecem e a gente não dá importância. Às vezes é a esposa que chega com o cabelo diferente. Às vezes é o marido que faz a barba diferente, corta o cabelo e chega em casa. Meu amor faz uns aninhos que não tem cabelo. Conheci ele cabeludo, minha gente. Mas amo do mesmo jeito, lindo, maravilhoso. E muitas vezes isso acontece no nosso casamento. As simples coisas são como as sementes no caminho. Às vezes vem as aves e tira aquela semente. Aquelas coisas que a gente poderia ter valorizado, poderia ter atentado mais, mas por causa da correria, por causa de uma desculpa que a gente tem usado ultimamente, que é a tal da falta de tempo. A gente tem usado muito isso. Não, eu não tenho tempo. Mas para as redes sociais nós temos. Hoje em dia, se você for parar para estudar, analisar um pouquinho, a gente passa mais tempo nas redes sociais do que aprendendo a palavra do Senhor. A gente tem se alimentado de coisas irrelevantes. Alimentado a nossa mente, alimentado o nosso coração, ao invés de estar aprendendo o que realmente importa, que é a palavra do Senhor. Então a gente tem que ter cuidado nessas aves que vão e roubam a semente preciosa no nosso casamento. E essas aves também podem ser a falta de diálogo. Eu vejo muitos casais que há muito tempo não tem paciência de conversar um com o outro. Não, eu já sei essa conversa. Não quero nem escutar. Não, nem venha que eu já sei o que vai falar. E não abre o seu coração para dizer, deixa eu escutar, antes de se armar. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses últimos tempos, é parar para escutar antes de falar. Até porque a gente está agora com um adolescente e uma pré-adolescente. E eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo. Parar, sentar e escutar. Fale, meu amor, o que é que você quer falar? Não, mãe, é isso. Às vezes a gente acha tanta besteira, né? Que a gente já passou por isso, a gente já foi jovem, já foi adolescente. Que besteira. Mas a gente tem que parar e escutar com atenção. Porque eles estão vivendo aquele momento pela primeira vez. Não é verdade? Então vamos parar para escutar. Do mesmo jeito é no casamento. Lá vem ele com aquela conversa de novo. Fique em silêncio, escute. Lá vem ela de novo, escute. Deixa ela falar bem muito. Esvaziar o coração. Falar o que ela pensa. E no final, que se você tiver a oportunidade, enquanto ela está falando, você está, Senhor, coloca a palavra certa na minha boca. Isso aconteceu também. Eu vou dar muito exemplo do nosso filho, porque a adolescência a gente aprende muito também. Que ultimamente as redes sociais, a escola, eles aprendem muita coisa, né? E eles chegam com cada coisa assim que eu digo, Senhor, vem aqui. O que é que eu vou falar aqui agora? E eu fico escutando, e só em oração. Senhor, coloca a palavra certa na minha boca. Nossa filha de 9 anos, ela chegou da escola e disse, mãe, deixa eu fazer uma pergunta à senhora, porque uma amiguinha estava conversando lá, eu nem sei o que é isso. Aí eu digo, mãe, o que é sexo? Eu disse, Senhor Jesus, 9 anos. Como é que eu vou explicar isso? E a menina ainda disse mais pra gente, mãe, que a senhora e o papai ficam abraçados, pelados. Aí eu disse, ai Jesus, e agora? Aí eu disse, e ela falando, e eu, Senhor, e eu pedindo ao Senhor, o que é que eu vou falar? Uma menina de 9 anos. Aí eu disse, meu amor, você lembra que o Senhor que instituiu o casamento, quando foi? Foi lá em Adão e Eva. Como é que eles estavam? O Senhor, quando instituiu o casamento, até os dias de hoje, Ele quer essa pureza que Ele fez naquele tempo de Adão e Eva. Por isso
que o papai e a mamãe é como naquele tempo de Adão e Eva. E ela, mãe, é assim. É assim. Somos uma só carne. Assim como a palavra de Deus fala. E eu falei com a linguagem dela e ela entendeu e foi uma coisa linda. Por quê? Porque eu pedi ao Senhor, Senhor, me orienta. Porque eu não sei sair dessa situação não. E muitas vezes no casamento é assim. Senhor, me orienta. Eu não quero ser ríspida. Ou então o marido, Senhor, ela de novo com essa conversa. Me orienta. E é muito bom quando o Senhor coloca a palavra certa na nossa boca. E a palavra certa não é aquela que nos enche de orgulho para dizer, tá vendo? Eu não falei para tu? Tá vendo? Não. É uma palavra de amor. Uma palavra que ensina aos dois. E assim tem que ser o nosso casamento. E ele fala também da segunda semente que cai em terras rochosas. Que diz o seguinte. Outra parte caiu em solo rochoso, nasceu, mas logo saindo do sol queimou-se e por não ter raiz, secou-se. Jesus está descrevendo pessoas que recebem a palavra com entusiasmo, mas sem profundidade, são movidas pela emoção, mas sem convicção. No casamento, isso é muito evidente. O que é que acontece? A gente chega aqui num local maravilhoso como esse, que a gente beija, a gente abraça, a gente diz que o marido é lindo, que a esposa é maravilhosa. Só que quando chega em casa a história muda. A palavra parece que não entrou no nosso coração, só entrou aqui. E eu não quero ser solo rochoso. Eu não quero. Eu não quero que a palavra do Senhor encontre o entusiasmo e lá na minha casa não seja do mesmo jeito. E outra coisa, não espere do outro não, faça a sua parte. Não, mas ele não faz, eu não vou fazer. Não, mas ela não diz, eu não vou dizer. Não espere não, faça a sua parte. Quantas vezes eu chego, meu amor, às vezes do nada assim, meu amor, você é lindo demais. Pense num homem maravilhoso. Aí eu vou olhando os detalhes, sua boca é linda, seu nariz é lindo. Vou olhando os detalhes e vou falando. Quando eu falo que a bichinha é cega, tá aí a comprovação. O povo pensa que eu sou cega. Ai, mãe é cega. Eu disse, é ele que fala que eu sou cega, que eu achei a coisa mais linda. Mas é isso, às vezes a gente exalta tanto o defeito do outro, porque para o ser humano é muito bom apontar o defeito do outro. E você que faz isso? E você que é egoísta? E você que não sei o quê? Vamos mudar? Vamos mudar isso? Até porque o que a gente fala também alimenta o nosso coração, a nossa mente. Então vamos mudar essas palavras para as coisas boas? Sim, mas todo mundo tem defeito. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Então que o nosso falar seja para evidenciar as coisas boas do outro. Eu faço questão, não só nele. Eu até estava dizendo a ele, quando a gente vinha para cá, porque nós somos, muitas das vezes a gente reproduz aquilo que a gente aprendeu, na verdade, com os nossos pais, né? Minha mãe era assim, eu sou assim também. Meu pai era assim e eu sou assim também. Só que se você vê que você pode mudar, mude para melhor. Não é verdade? Minha mãe não era carinhosa porque eu via muito isso na minha casa. Eu não via minha mãe sendo carinhosa com meu pai. Eu não via minha mãe dizendo eu te amo para meu pai, nem para mim, nem para os meus irmãos. E não é por isso que eu vou fazer igual. Se eu sei que isso é importante, então eu quero mudar sim. Digo aos meus filhos, meu amor, você é muito inteligente. Você fala coisas assim que eu fico imaginando, é coisa assim espetacular. Eu evidencio. Porque para apontar, o mundo tem muitos. Não é verdade? Para apontar os defeitos, tem muitos. Que o seu lar, que a sua casa, seja realmente uma casa que os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, se alegrem em pensar em chegar. Eu vou para casa, eu vou ficar lá. Meus irmãos, quando eu penso em chegar em casa, ficar agarradinha com o meu dedinho, não tem explicação não, é bom demais. Por quê? Porque eu tento todo dia, eu sei que não é fácil, que tem muitas dificuldades, às vezes a gente passa por muitas situações, 17 anos, mas foram muitas situações até de crise financeira. A gente veio para Campina Grande, a gente estava no Espírito Santo, abriu mão de tudo para vir para Campina Grande, a gente sonhou junto, teve um sonho junto, a gente veio para Campina Grande. Aí eu digo, amor, a gente vai deixar tudo aqui no Espírito Santo, a gente morava lá, assim que casou.
vai deixar tudo aqui para ir morar em Campina Grande sem nada, mas o Senhor tinha mandado. E a gente veio, foi morar nos fundos da casa de manhã, onde eu tinha 2 cachorros, porque lá dentro de casa, meus irmãos já estavam, não tinha mais lugar para mim, André. Aí lá nos fundos tinha um quartinho. Aí eu disse, André, bora lá, botar os cachorros para fora, deixar eles no terraço, e a gente vai ficar no quarto. Mas foi um tempo assim de aprendizado. Se você hoje está passando por um momento difícil, entenda que esse momento difícil é para ensinar também. É uma oportunidade que o Senhor tem para nos ensinar. E a gente passou. Foram muitos anos de dificuldade. E o Senhor, graças a Deus, foi suprindo. E foi mostrando a gente que a nossa felicidade não está em questões financeiras, não está em questões do mundo. A nossa felicidade é a gente com o Senhor presente no nosso lar todos os dias. Então, que o nosso coração não seja um coração de pedra, que a palavra de Deus até chega, mas não encontra raiz, não penetra. Que a gente entenda o que o Senhor está falando e que crie raízes profundas. E é assim que meu lindo, maravilhoso vai falar agora. Eita, bichinha cega, coisa boa. Meus irmãos, Luana leu no verso de número 1 que Jesus saiu de casa. Antes de ensinar os discípulos sobre a parábola, ele estava no lar. Interessante quando Luana estava aqui expondo em relação à primeira terra e à segunda terra. A primeira, a semente que cai é a mesma que cai em solo rochoso. Depois nós vamos falar agora sobre espinho. E é a mesma semente que também ela cai no solo bom. Em relação à primeira, a gente percebeu que as dispersões da vida, os detalhes, muitas vezes tomam aquilo que é essencial, até mesmo aquilo que é simples, como ela falou. Também percebemos, segundo, que o solo rochoso, além da semente não ter profundidade, e ela morre porque o sol, as adversidades, os problemas da vida acabam sendo mais fortes do que a própria semente que germinou, porque ela só poderia resistir ao solo se ela pudesse, com suas raízes profundas, receber os nutrientes necessários para se colocar e fortificar. E ela colocou muito bem que assim muitas vezes é o nosso relacionamento. Há uma superficialidade muito grande. As adversidades vêm, logo o pensamento de divórcio, de desistência, das comparações. Se minha esposa pudesse ser igual fulana, se meu marido fosse igual ciclano, talvez nós não viveríamos o que estamos vivendo. E não apenas de não ter uma resistência em relação à nutrição que o solo pode oferecer, as substâncias necessárias para se fortificar, também ainda tem um problema do solo rochoso, que muitas vezes proporciona um coração fechado, às vezes a ignorância, a altivez, a soberba, que vai construindo um coração tão fechado ao ponto, como ela bem colocou, de não termos paciência para ouvir. Nós não buscamos ter um tempo apropriado de qualidade para conversar. E assim faz com que o crescimento dos problemas no relacionamento chegue-se também à semente que cai entre os espinhos. Os espinhos sufocam a semente. Não há como a semente sobreviver, se tornar uma folha, um fruto, uma árvore frondosa. Não há como ela desenvolver, porque os espinhos sufocam o crescimento dessa semente. Assim somos nós em nossas palavras dentro de casa. Luana colocou muito bem em relação aos elogios. Ela realmente sempre fala, tu é bonito, tu é lindão, carecão, apesar que o tempo foi muito bom comigo, que eu era feio para dedéu. Era só o Cristo, o sangue de Jesus tem poder. Mas Luana melhorou muito. Ela me deu um upgrade fantástico. Mas também assim é a nossa vida. E a pergunta que eu faço, qual é a forma como nós nos dirigimos à nossa esposa e que maneira as esposas se dirigem ao seu marido?
Costumamos elogiar muitas pessoas de fora. Costumamos, como bem colocou, em exaltar as qualidades de pessoas que não fazem parte do nosso cotidiano. Elogiamos, somos simpáticos com as pessoas de fora, tratamos bem, abrimos a porta. Num jantar a gente dá a oportunidade para ir na frente. Mas tem um ditado que diz o seguinte: a sós vigia o teu pensamento, em sociedade vigia a tua língua, e quando estiver dentro de casa vigia o teu gênio. Dentro de casa que de fato mostramos quem somos. Às vezes as pessoas que estão do lado de fora nos surpreendem com elogios, mas esses elogios não são os mesmos dentro de casa. As palavras não são as mesmas. E muitas vezes, num momento como esse, de forma superficial, solo rochoso, nós queremos demonstrar às pessoas que está tudo bem, mas não está tudo bem. Porque em casa, os espinhos tomaram conta da nossa vida. Os espinhos, na verdade, as preocupações que muitas vezes são geradas dentro de casa, estão tomando tempo da qualidade da boa fala, da percepção daquilo que deveria ser percebido de forma coerente e exaltar aquilo que deveria ser exaltado. Meus amados, nós vivemos uma época em que o mundo ela está dizendo, ela está tomando rumo ou nos dizendo como devemos ser dentro de casa. O mundo muitas vezes é quem dirige a maneira como nós convivemos. Os homens não têm mais posicionamento como homens bíblicos. Mulheres já não se posicionam como a Bíblia fala que deve ser. Porque o empoderamento hoje feminino tem tomado o lugar dos princípios que Deus coloca para as mulheres. Hoje, a moda masculina que se põe hoje em dia, o formato do homem ideal, contradiz o que as Escrituras ensinam como o homem deve ser. E isso é trazido para dentro de casa e começa a surgir várias falácias. Volto a dizer, há comparações que não são comparações pela palavra e nem da palavra, mas são comparações externas, de uma novela, de um filme, e o casal começa a ter um ideal de um relacionamento segundo o mundo e não segundo as Escrituras. Isso faz com que a nossa fala dentro de casa se torne uma fala ferina, uma fala que fere, que machuca. Quando nós namorarmos, isso é para os homens, vamos ser sinceros, meus amados, quando a gente queria conquistar a moça, a gente se torna um gentleman, toma banho 3 vezes ao dia, passa perfume, chupa a bala antes de beijar, porque não queremos trazer má impressão para a moça, vira filósofo, matemático, físico, poeta. O caba vira o homem ideal. É, não é verdade, minhas irmãs? Depois que casa, é o cão chupando manga, é o dragão cuspindo fogo. As mulheres, quando querem agradar, na época do namoro, se portavam bem, faziam movimentos de interesse. Depois que casam, isso perde. Porque a verdade é que nós não olhamos para a palavra do Senhor sobre a essência de um crescimento, de um relacionamento saudável. Porque aquela essência foi apenas para o namoro, para o conhecimento, e se perdeu. As palavras que antes eram palavras filósofas, batatinha quando nasce esparrama pelo chão, a mulher fica, olha que filósofo, você é um poeta. Essa é a questão da terceira semente entre os espinhos. Porque na verdade os espinhos revelam a nossa maneira de falar com o outro. Os espinhos, na verdade, revelam a condição do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Os espinhos revelam a condição da nossa alma. Mas que alma é essa? Longe de Deus e
longe do ideal das Santas Escrituras. Para que, enfim, quando a semente cai em boa terra, a boa terra ela revela a boa semente. Todas elas eram boas sementes. Aqui caiu à beira do caminho a falta de percepção, porque as preocupações, as aflições da vida, como disse Luana, tomaram tempo de qualidade. Logo vieram as aves, tomaram de forma repentina. E a semente que era boa, ela na verdade não era uma semente naquele momento para ser pisada, e muito menos para servir alimento para os pássaros. Mas a terra em que ela caiu não foi uma terra propícia. Assim como o solo rochoso, a semente queria encontrar nutrientes na terra. Ela queria ser fortalecida, buscando em suas raízes fortalecimento, mas o sol vem. Os problemas financeiros surgiram. E associado ao coração duro, não permitiu que aquilo que fosse bom pudesse produzir. Assim também como a semente cai no terreno inóspito, um terreno que é um terreno perigoso, mas é uma boa semente. O casamento é algo bom, o casamento é algo maravilhoso. Gente, casar é maravilhoso. Eu sou fã de casar. Eu já vou para o 10º casamento que eu vou realizar esse ano. Estou achando é bom. Para casar, meu nome é já, sobrenome é ontem. Mas para isso as pessoas precisam entender que elas estão casando para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, dentro do lar não pode existir espinhos. Os espinhos eles podem surgir não por sua causa, mas por situações externas. Mas você, se estiver fortalecido, os espinhos podem até, de uma certa forma, mostrar o perigo que ela causa, mas ela é vencida. Por isso, todo o nosso casamento precisa ser uma terra boa. E o que é ser terra boa? Interessante quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios. Se nós olharmos bem, o capítulo 4 do livro de Efésios fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Fala como o corpo de Cristo, a igreja, ela deve viver os ministérios que Deus concede, apóstolos, enfim, mostra como a importância da igreja estar unida, e ela fala que essa igreja ela não pode dar lugar a Satanás. Mas na continuidade do texto você vai perceber que o capítulo de número 5 é a continuação do capítulo de número 4. E se nós lermos de forma tranquila, você vai perceber que as atribuições que Paulo menciona lá um pouquinho na frente, 20 em diante, sobre como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, capítulo de número 6, como o filho deve tratar os pais, assim os pais dos filhos. Você vai perceber no primeiro verso do capítulo 5: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quem imita a Deus é bom marido. Como eu posso imitar a Deus, um Deus santo? A ideia de imitação ali é de trazer o reflexo de Deus, o seu comportamento, o seu caráter para o seu convívio. É trazer a ideia da santidade de Deus para o seu relacionamento. Imitar ali é a conotação de que, se eu sou filho de Deus, eu não posso agir de forma diferente daquilo que Ele me ensina a ser. Se Deus nos trouxe princípios da palavra e orientações para como devemos ser marido e esposa, e você esposa, e como eu devo ser filho e pai, observe bem: quem imita a Deus como filho amado, o marido se entrega à sua esposa. Se você diz que ama o Senhor e imita ao Senhor Deus como filha amada, então você se torna essa mulher auxiliadora. A questão é que para ser terra boa, precisa olhar para a palavra e ter a palavra como princípio para a sua vida. Não é, meus irmãos, um livro de autoajuda que vai trazer profundidade na sua alma em relação ao seu relacionamento. Porque não foi apenas um casamento de corpo, foi um casamento de alma. Um casamento em que nos comprometemos diante de Deus, do Filho, do Espírito Santo,
a família como testemunha, os amigos e a igreja. Então esse casamento faz com que se torne terra boa, que um simples olhar, um simples elogio, uma simples ação é suficiente para gerar produção e prosperidade para o casamento. E é isso que essa quarta terra que recebe a semente, é isso que nós gostaríamos de que os irmãos entendessem. Para ter um bom relacionamento, você precisa ser terra boa. E para ser terra boa, precisa em primeiro lugar olhar para os princípios bíblicos, ser imitador de Deus como filho amado, ter os princípios da palavra do Senhor, porque quem ama a Deus, quem o adora, quem o serve, como nós dissemos inicialmente, ele não busca adulterar, porque o amor a Deus faz com que ele fuja do adultério. Qual o problema hoje do adultério? Muitas vezes é atrelada a questão, porque minha esposa, porque meu marido foi assim. É a falta do temor a Deus e o amor a Deus faz que eu adultere. As ações que aconteçam muitas vezes é apenas, meus irmãos, uma clara consequência da falta de amor com Deus. Quem ama a Deus não fala e nem julga de forma precipitada. Quem ama a Deus, ele não furta, ele não cobiça, e isso está relacionado a pessoas. Isso é ser terra boa. Ser terra boa é entender que o seu casamento, e aqui eu termino, foi feito para a glória de Deus. Se o seu casamento foi feito para a glória de Deus, você vai ter um convívio abençoado. Diga amém. Amém. E outra coisa eu quero dizer para os irmãos: como o nosso casamento foi feito para a glória de Deus, até o relacionamento íntimo entre marido e esposa é algo plenamente abençoado. Muitas vezes, meus irmãos, fazemos uma dicotomia, que no momento em que estamos namorando, nós achamos que Deus se ausenta disso, que Deus está virando as costas e não estamos vendo ter relacionamento íntimo com a esposa. Nós achamos que neste momento que Deus criou para o casal casado, Deus está longe, não ao contrário. Deus ele está presente também e se gloriando naquilo que Ele criou para o casal casado. E às vezes nós queremos espiritualizar aquilo que Deus já espiritualizou. O relacionamento que você tem com o seu cônjuge glorifica ao Senhor, exalta ao Senhor. E é por isso que o inimigo das nossas almas coloca diante de nós a pornografia. O homem vai ver no Instagram, a mulher vai ver no Instagram pornografias, outros homens nus, mulheres nus, porque ele sabe que esse ato Deus criou para que o casal desfrutasse dessa bênção. Só não é bênção para aqueles que ainda não casaram, mas para aqueles que estão casados é bênção. Eu sei que cada um tem o seu time, cada um tem a sua forma, cada um, né? Aqui nós temos jovens dos 60 anos, jovens com 50 anos, cada um sabe, a intimidade o leva a entender, e também a ter alguns limites em relação a isso. Porém, contudo, entretanto, não é pecado pedir a Deus que te dê saúde, para que no ato da intimidade Ele seja glorificado, porque Ele é glorificado. E nós queremos o quê? Afastar essa bênção dos olhos de Deus e da sua palavra. Por isso, volto a dizer, o inimigo das nossas almas tem também agido muito nessa área. O que eu vejo de colegas, amigos meus, muitas vezes tendo que fazer com outra mulher o que deveria estar fazendo com a sua mulher. Quantas mulheres estão trocando o seu marido, que deveriam ter um momento íntimo com o seu marido, e estão buscando em outros homens aquilo que deveria fazer com o seu marido. Por quê? Porque o inimigo sabe que este ato é uma bênção divina para o casamento. Sendo assim, quando eu sou terra boa, eu também tenho a compreensão desse fato.
Quando é assim, nós precisamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, continue me dando prazer na vida da minha esposa. Peça a Deus saúde também nessa área. Isso não é pecado não, meus irmãos, ao contrário, vai dizer, você está glorificando o Senhor porque Ele criou. E por fim, ser terra boa é ter a presença de Deus no relacionamento. Quando Deus está presente dentro do lar, meus irmãos, sabe o que acontece dentro do lar? Ali há compreensão, ali há mutualidade de bênção. O marido abençoa a esposa abençoa o marido. Quando Deus está presente no casamento, o inimigo não tem vez, não tem fala, não tem voz. O inimigo não tem domínio. O inimigo, meus irmãos, ele não cria ilusões. Quando Deus está presente no casamento, nos momentos difíceis, Ele dará sabedoria e graça para você viver e conviver. E isso é ser terra boa. Por isso que ele termina o verso de número 9. Está com a Bíblia aberta aí? Se não tiver, eu leio para vocês. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A ideia é que quem tem ouvidos, a palavra aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra, ouça, não é de escutar. No original aqui é obedecer. Você que tem sensibilidade, obedeça a palavra. Você que tem entendimento, obedeça a palavra. E quando nós obedecemos a palavra, tudo que você fizer pelo seu marido, tudo que você fizer pela sua esposa, o que o texto vai dizer no verso de número 8, cai em terra e com a parte final, dá fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Tudo que será feito vai prosperar. E quando Deus está presente, tudo prospera. Não é necessário ciúmes, porque ciúmes é um poder da carne. Gálatas capítulo de número 5. Relacionamento não pode ter ciúme, porque a transparência é um ato divino também para o crescimento do casal. Quando tudo prospera, não precisa existir nenhuma falcatrua. Você, mulher, você, homem, faz de tudo para que haja crescimento. Se desdobra um pouquinho mais, se esforça um pouquinho mais, procura crescer um pouco mais, para que o seu cônjuge, juntamente com você, cresça junto. E é por isso que não pode existir preguiça dentro do relacionamento. O marido não pode ser melhor que esposa, e nem esposa deve ser melhor que o seu marido. Ambos, de forma na equidade, precisam melhorar, porque quando eu estou bem, eu faço bem, mas quando eu estou mal, se Deus não tiver misericórdia, farei o mal. Que todos nós sejamos o quê? Boa terra. Maridos, invistam em suas mulheres. Mulheres, invistam nos seus homens. Porque se você investir na sua mulher, você está investindo em você. E se você, mulher, investir no seu homem, você estará investindo também na sua vida. Por isso que eu sempre falo lá em casa, que quando muitas vezes eu saio para viajar, pregar, e ela não pode ir, e me convidam para comer, eu como e ela fica satisfeita, porque nós somos uma só carne. Não, isso é brincadeira, tá? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça e nos façam terras boas, produtivas, prósperas, para o louvor da sua glória. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Tu és tão misericordioso, tão grandioso, tão maravilhoso. Que privilégio nosso poder te chamar de Pai, de amigo, de conselheiro. Nós pessoas tão pequenas demais diante da Tua grandeza. E o Senhor olha para nós com misericórdia, com amor. Se o Senhor trouxe a gente aqui, é para o Senhor ensinar mais uma vez que o nosso casamento é precioso para Ti, como o Senhor é lindo.
E nós acreditamos que hoje, mais uma vez, aprendemos um pouco mais da Tua palavra. Nós estamos abertos a aprender dia após dia, Senhor. Fala conosco no nosso casamento. Nós queremos ser uma bênção. Queremos que nossos esposos olhem para a gente e vejam a mulher de Deus. Assim como os homens também, Senhor, querem que as suas esposas olhem para eles e vejam homens de Deus. Abençoa, Senhor, cada um que veio aqui nessa noite, seu lar, sua família, cada família aqui representada. Abençoa cada dia mais, Senhor, e sei com eles em todos os momentos. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Nós vamos colocar em pé, você vai ficar em frente, os homens vão ficar em frente às suas esposas, porque nessa noite nós vamos renovar os nossos votos. Eu não sei se você